Então hoje nós vamos então falar sobre os 7 males do estado de reprovação. Nós falamos na semana retrasada acerca daquelas pessoas que querem muito a bênção, mas que não compreendem que para viver a bênção que tanto desejam, elas precisam primeiramente suportar o tempo da purificação. Quantos estavam aqui, quantos lembram dessa mensagem? Nós entendemos que o povo de Israel só aprendeu a abominar a idolatria depois que foi levado para o cativeiro. E é somente depois que a gente é purificado que a gente pode edificar sobre as bases daquilo que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas no tempo da purificação. Na semana passada, nós falamos sobre 2 posicionamentos que uma pessoa pode escolher diante das provas. Ou ela vai fugir das provas, ou ela vai encarar as provas, enfrentar as provas. E óbvio, só enfrenta as provas aqueles que entendem o tratamento de Deus. Afinal de contas, as provas não são nada mais, nada menos do que o tratamento de Deus na nossa vida. E aquelas pessoas que decidem permanecer, decidem encarar as provas de Deus, são aquelas que entenderam que as provas de Deus têm o caráter de purificar a nossa vida. E quando a gente é aprovado, aí é que a gente vive então se liberar das bênçãos do Senhor sobre nós. E hoje nós vamos falar sobre esse estado de reprovação que muitas pessoas se encontram. E trazer algumas características que vão definir pessoas em estado de reprovação. Eu quero dizer uma coisa para vocês antes de eu começar a ministrar. Eu já disse isso algumas vezes. E eu consigo ter esse discernimento de quando eu estou ministrando diretamente para a Cidade Refúgio. E consigo também ter esse discernimento quando Deus está me usando como uma profeta dentro da geração em que nós estamos. Então eu acredito que a mensagem de hoje, ela não vai abençoar somente o crente da Cidade Refúgio, mas ela vai abençoar todo aquele que estiver ouvindo essa mensagem. Nós não apresentamos visitantes, não sei se há visitantes entre nós hoje, pessoas de outras igrejas, se através do culto ao vivo existem pessoas de outras denominações que estão nos assistindo. Então quero dizer que o meu desejo hoje é que a minha vida seja de grande bênção para os demais pastores de outras igrejas, em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, Provérbios capítulo 25, versículo 4. Só um versículo nós vamos ler. Se deixasse hoje eu entrava na adoração, porque estava uma coisa assim fantástica, viu? Meu Deus do céu. O louvor começou a adorar ali, eu comecei a sentir os céus se abrindo, a minha vontade era: Jesus, volte agora, por favor. Aquela vontade de que a adoração não parasse. Mas eu já vi a pastora Rosânia fazendo umas movimentações aí na agenda da igreja. Em breve a gente vai ter 12 horas de adoração. Em breve a gente vai estar aí trazendo para vocês a data. E eu não perco por nada. Provérbios capítulo 25, versículo 4. Antes da gente ler, põe a mão no ombro de quem está do seu lado e diga: não use a pá hoje. Use a enxada. Olha aqui para mim, eu vou te mostrar qual é o movimento da pá e qual é o movimento da enxada. A pá é assim, ó. Olha, Deus está falando contigo, hein? Olha, rapaz, se fulano estivesse aqui hoje. Como é que é a enxada? Para mim, para mim, para mim. Então larga a pá e pega a enxada. O que servir para você, amém. O que não servir, guarda, que vai servir um dia. Amém? Em nome de Jesus. Provérbios 25, versículo 4 diz assim: tira da prata a escória e sairá vaso para o fundidor. Vou ler de novo. Tira da prata a escória e sairá um vaso para o fundidor. Senhor, fala conosco nessa noite. Eu declaro cativa toda a mente para ouvir a Tua palavra. Que seja o Senhor a usar a minha vida mais uma vez nessa noite para promover cura, libertação, restauração, transformação, metanoia
na vida da noiva do teu filho Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Olha para quem está do seu lado, digo, o tema dessa noite na mensagem é os 7 males do estado de reprovação. A gente tem entendido ao longo das últimas semanas, sendo ministrados categoricamente acerca do quesito prova. E isso tem trazido para a gente esse discernimento. Muitas pessoas têm fracassado em determinadas ou diversas áreas da sua vida, porque tem lhes faltado o discernimento. A gente já falou sobre isso aqui em outras ocasiões. Quando nos falta discernimento nas batalhas, a gente termina usando as armas erradas. Paulo diz que as nossas armas são poderosas em Deus para salvar. Ou seja, Paulo entendia a importância de lutar com as armas certas para poder ser salvo das situações, das adversidades que o perseguiam, como ministro do Evangelho, como apóstolo, como servo do Senhor. Paulo entendia as provações, as dificuldades ao seu redor e estava sempre se munindo das armas certas para poder levar o Evangelho e promover também salvação para outras pessoas. Ao longo das últimas quartas-feiras, o Senhor tem nos levado a entender que as nossas motivações precisam estar alinhadas com as motivações dele. Não adianta a gente querer muitas vezes acreditar que Deus vai ser bonzinho conosco, fingindo que não está vendo uma motivação ou uma inspiração em nós que não esteja em concordância com os seus princípios, com aquilo que deve ser ajustado. E por Deus não fazer vista grossa para toda e qualquer motivação ou inspiração em nós que não esteja curada, é que Ele nos proporciona, nos conduz amorosamente aos estados de provas. Se você perguntar para alguém o que uma pessoa precisa para ser aprovado, talvez alguém diga precisa de obediência, outro diga precisa de fé, outro diga precisa de resiliência, outro diga precisa ter esperança. E a resposta é tão simples que muitas vezes a gente não pensa. Uma pessoa para ser aprovada, a única coisa que ela precisa é fazer a prova. É simples, ela precisa se dispor a fazer a prova. E o que nós temos entendido é que para que a gente seja usado devidamente nos propósitos de Deus, nós precisamos ser aprovados. Põe a mão no nome de quem está do seu lado, dá uma apertadinha, vê se ele dá glória. E diz, nós só seremos usados precisamente para os propósitos de Deus, se formos aprovados. Quantos creem nisso? Levanta a mão e dá uma glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. O maior problema que a gente nota em toda a Escritura é que todo aquele que não tem as suas motivações curadas e não é aprovado no processo do tratamento de Deus, ele não só compromete a sua vida, como ele compromete a vida das pessoas ao seu redor. Ele compromete a obra que Deus deu para ele realizar, por não ter sido aprovado, por não ter se permitido passar pelas provações, ou por querer continuar fazendo algo para Deus, realizando algo para Deus, com motivações e inspirações não sadias, não curadas, não se permitindo ser tratado. Eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Você já percebeu como pessoas reprovadas saem denegrindo a fama de pessoas ou de lugares? Toda pessoa que está em estado de reprovação fala mal de alguém, fala mal de um trabalho, fala mal de uma igreja, fala mal de um pastor, fala mal do ex-marido, ou fala mal do marido, ou da esposa, ou da ex-mulher, ou de um amigo, ou de uma ex-amizade. Todas as pessoas que estão em estado de reprovação, elas falam mal de alguém. Então eu quero já despertar você nessa noite para essa compreensão. Todas as vezes, Cindy, que alguém se aproximar de você para falar mal de alguém, aquela é a atitude, é o sinal claro de que aquela pessoa está vivendo em algum estado de reprovação diante dos céus, diante de Deus. E esse comportamento, ele aponta exatamente para esse estado de reprovação ao qual a pessoa se encontra. E é a realidade de que, na verdade, essas pessoas não suportaram a provação.
Não suportaram a provação. Tiago, capítulo 1, versículo 12, diz assim, olha, eu vou procurar tudo que eu disser, trazer um embasamento bíblico, tá bom? Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, o estado de aprovação traz para alguém um estado de satisfação. Bem-aventurado, feliz. Quem fala mal de alguém é feliz? Quem fala mal de algum lugar é feliz? Quem denigra a imagem de outras pessoas é feliz? Então, não é uma pessoa que está em estado de aprovação, é uma pessoa que está em estado de reprovação. E uma coisa que as pessoas elas não conseguem entender, e aí eu digo, todos nós temos esse déficit de compreensão, e a gente só consegue atentar para o que eu vou dizer agora, quando nós temos um despertamento acerca do discernimento que nós precisamos ter. É que muitas dessas provas que podem acontecer na minha vida, na sua vida, elas muitas vezes vêm de maneira sutil. Elas muitas vezes vêm no decorrer da nossa vida, em situações que podem até mesmo passar despercebidas, situações do dia a dia. Mas todas as vezes que a gente responde de maneira errada a essas provas, sabe o que acontece? Nós somos atados espiritualmente. Escuta isso, Dani. Todas as vezes que eu não discerno essas provas de Deus, e eu sou reprovada, ataduras espirituais vêm sobre a minha vida. E é por isso que existem tantas pessoas que mesmo estando dentro da igreja, estão com áreas da sua vida amarradas. Porque essas ataduras impedem essas pessoas de viverem o que Deus planejou para elas. Eu já tentei diversas vezes definir a questão propósito. E eu acredito que ninguém nunca se saiu tão bem em definir o que é propósito como a pastora Adriana quando pregou aqui certa feita. E eu escrevi o que ela definiu como propósito. Olha o que ela falou. Quando Deus nos criou, Ele escreveu um propósito para as nossas vidas. Ou seja, Ele escreveu o desejo do seu coração para nós. Mas isso não significa que vamos viver. Vai depender das nossas escolhas. Então, o que é propósito, Gabriel? É Deus dizendo assim, olha, eu criei você, Gabriel, com um propósito. Ou seja, esse é o desejo do meu coração que se cumpra na sua vida. Só que o fato de Deus ter dado um propósito para você, não significa que esse propósito vai se cumprir. Esse propósito, para se cumprir, depende das suas escolhas. Olha para quem está do seu lado, 3 tapinhas no ombro, se ele estiver dormindo, joga ele no chão, e diz assim para ele, os propósitos de Deus para se cumprirem na sua vida, depende da sua escolha. E é exatamente isso que acontece. Cada vez que uma pessoa é reprovada, ela fica presa a amarras espirituais que a impedem de seguir na direção do desejo do coração de Deus para a vida dela. A impede de seguir na direção dos propósitos de Deus para a vida dela. Nós precisamos entender e nos assegurar que Deus não vai fazer vista grossa para as nossas falhas. Deus não vai fazer vista grossa para aquilo que há de errado no nosso caráter. Deus não vai fazer vista grossa para as distorções que há em nossa personalidade. Ele vai tratar uma a uma. Presta atenção. Pastor Ricardo gosta muito dessa passagem. Romanos 8:28. Ontem nós conversamos sobre isso, né, diaconisa Cibele? E sabemos que todas as coisas
contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que coisa linda, uau! Tá, mas vamos entender o contexto. Vamos entender o que Paulo está dizendo, porque a gente precisa desconstruir um sofisma aqui, tá? Tem muita gente que usa esse versículo debaixo de sofisma. Então vamos começar desconstruindo um sofisma. Primeira coisa, não é porque você ama a Deus que só acontecerão coisas boas na sua vida. Então já começa a desconstruir esse sofisma nessa noite. Não é porque você está no centro da vontade de Deus que isso te isenta de passar por provas, que isso te isenta de viver resistências do mundo espiritual. Nós precisamos entender isso. É por isso que no mesmo capítulo, dentro do mesmo contexto, Paulo acrescenta dizendo, Romanos 8:37, mas em todas essas coisas, que todas essas coisas? Todas essas coisas do versículo 28. E sabemos que em todas essas coisas, olha só que coisa linda. Tem que ler, meu irmão. Tem que ler, para a gente entender. Mas em todas essas coisas, boas, más, provas, vitórias, liberalidade para conquistar, resistência para conquistar, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo está dizendo que todas essas coisas são exatamente as resistências que estão por vir. E quando nós vencemos cada uma delas, nós nos tornamos consistentes. Nós nos tornamos homens maduros e não meninos. Mulheres maduras e não meninas. Maduros na fé. No mesmo contexto, Romanos 8:35, está aí a consequência dessa maturidade na fé. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. O que Paulo está se referindo aqui é em haver o caso de nós estarmos passando por situações como essa, de que não devemos duvidar do amor de Deus. Será que a gente só consegue enxergar o amor de Deus quando tudo vai bem? Será que a gente não consegue enxergar o amor de Deus quando nós estamos diante de dificuldades? Será que a gente só consegue enxergar o amor de Deus diante de elogios? Será que a gente não consegue enxergar o amor de Deus diante de disciplinas? É isso que Paulo está dizendo. Se a gente conseguir enxergar o amor de Deus em todas essas situações e não ficar duvidando, aí nós seremos mais do que vencedores. Aí nós seremos mais do que vencedores. E o que vai desatar a vida dessas pessoas que estão cheias de amarras espirituais porque estão em estado de reprovação é a atitude certa diante de cada prova. Chacoalha quem está do seu lado, que Deus te trouxe aqui hoje para você ter a atitude certa diante da prova que você está passando. Aleluia! Lembra o que eu falei na primeira semana? Sobre suportar o tempo da aflição? Nessa primeira mensagem eu disse que o Senhor nos purifica assim como o fundidor e purificador de prata. Malaquias 3, versículo 2 e 3. Ou seja, o que é que o fundidor, o que é que o purificador de prata faz com a prata? Ele coloca ela no fogo e só para de colocar ela no fogo quando ele olha para a prata e enxerga a sua imagem na prata. Deus só vai parar de nos provar quando ele olhar em nós e enxergar a sua imagem moral, do seu caráter impressa nas nossas vidas. E o que significa isso? Isso significa que nós só teremos o reflexo da imagem moral do caráter de Deus quando nós aprendermos a reagir da maneira certa diante das provas.
A nossa vitória, ela está em ter uma atitude responsiva diante de cada uma das provas que nós estamos enfrentando. E qual é a atitude responsiva? É agir à luz do caráter de Cristo. Ou seja, o que Jesus faria no meu lugar. O que Jesus faria no meu lugar. Foi assim que Paulo se tornou vitorioso em cada área da sua vida. Ele descobriu a maneira de desatar os propósitos de Deus para a vida dele. Gálatas 2:20. Porque não mais vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Paulo está dizendo, eu não ajo mais como o meu eu gostaria que agisse, porque eu não vivo, mas o meu eu já está crucificado. Agora eu vivo esta vida segundo o Cristo que há em mim, que habita em mim. Se em cada uma das situações que você passa, você não se desprender, se você não enxergar tudo o que está acontecendo ao seu redor como uma possibilidade de crescimento, você nunca vai conseguir absorver o impacto das provas. Nunca. Você vai estar sempre abortando a possibilidade de ser genuinamente aprovado. E é isso que muitas pessoas estão fazendo, elas não estão conseguindo enxergar as provas que Deus as colocou, as provas que elas estão enfrentando. E quando elas não conseguem enxergar isso, elas abortam o crescimento. Elas abortam a possibilidade de serem projetadas para o topo do que Deus tem para a vida delas. Na mensagem que eu postei na minha página do Instagram ontem ou foi segunda-feira? Foi segunda-feira. Eu convidei você para estar aqui hoje. E eu te fiz uma pergunta. Eu perguntei, por que as pessoas hoje estão desistindo de casamento, carreira profissional e igreja? Por que as pessoas de hoje não conseguem plantar raízes como as pessoas de antigamente? Por que as pessoas hoje não conseguem ficar 50 anos casados? Seus pais ficaram quantos anos casados, antes do seu pai falecer? Quase 50 anos. O pai do pastor Mário, marido da minha mãe, está com 96 anos, 70 anos de casado. Por que as pessoas de hoje... Não estou falando de casal homoafetivo, estou falando de todo mundo, ser humano. Por que as pessoas hoje não conseguem ficar casadas? Por que elas não conseguem traçar um perfil profissional e investir naquele perfil e ir até o fim? Por que as pessoas hoje não conseguem entrar numa igreja e ficar naquela igreja? Por quê? Por que as pessoas hoje estão com esse caráter desertor? Fugindo, abortando os propósitos de Deus na vida delas? A maior causa das pessoas estarem desistindo da igreja, ou mudando de igreja, é porque as suas vidas espirituais estão gastas. Essa é a realidade. E ao invés de reconhecerem que as suas vidas espirituais estão gastas, elas estão sempre buscando desculpas para fugir. Elas estão sempre buscando desculpas para desistir dos desafios de Deus. São pessoas que estão em constante estado de intimidação e derrota. Escute isso. São pessoas constantemente reprovadas, que caíram em um estado terrível de estagnação, se tornaram insensíveis para a voz de Deus, estão como belos adormecidos, caíram num fatídico sono espiritual. E sabe o que acontece a essas pessoas quando elas fogem? Elas estão cometendo suicídio espiritual. O que uma pessoa que tira a própria vida está fazendo? Fugindo dos problemas. Se
se indispondo a enfrentar as adversidades pelas quais está passando. E sabe qual é o maior problema do profeta da atualidade? Do pregador da atualidade? É que essa geração não consegue enxergar o estado de reprovação que está. São donos da verdade, donos da razão. Todos estão errados, menos ela, menos ele. Paulo fala em 2 Coríntios 13:5, examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovado. Gente, isso aqui é forte. Paulo diz, Jesus tem que estar em você, a não ser que você esteja reprovado. Pessoas em estado de reprovação, elas são marionetes de Satanás. Elas estão com ataduras espirituais, amarras espirituais. Como se dispor à prova, se as pessoas não conseguem enxergar que estão em reprovação? Como se dispor à prova, se as pessoas não conseguem enxergar os seus erros? Como, meu Deus? Indiferente a reconhecer ou não, se você está errado, se você está certo, se eu estou errada, se eu estou certa. O que todos nós precisamos entender é que as provas virão. E quantas vezes mais nós formos reprovados, mais aumentará a nossa insensibilidade à voz de Deus. Mais aumentará o nosso estado de indolência espiritual, de sono espiritual. Então hoje faço uma oração, temendo pela sua alma, temendo pela sua eternidade. Porque pessoas em constante estado de reprovação, um dia elas vão se tornar apóstatas da fé. É esse o intuito de Satanás. As pessoas entram num desgaste espiritual tão grande, que elas terminam apostatando daquilo até que um dia pregaram. Daquilo até que um dia cantaram. Porque estão em constante estado de reprovação. Então quero falar de algumas características, especificamente 7, de pessoas que estão em estado de reprovação. Olha para quem está do seu lado. Essa é a hora da gente se autoanalisar. Porque as pessoas reprovadas, elas têm características que as tornam detectáveis. Dá para eu detectar alguém, Renata, que está em estado de reprovação? Dá. Dá para eu enxergar na atitude de uma pessoa, Guilherme, que ela está em estado de reprovação? Dá. Vamos falar dessas 7 características, desses 7 males do estado de reprovação. Primeira característica de pessoas reprovadas. São pessoas que nutrem um sentimento de desconfiança crônica e generalizada. Sabe aquela pessoa que desconfia de todo mundo? É alguém que está tão decepcionado na vida que não consegue mais confiar em ninguém. Ou seja, todos os seus relacionamentos, todos os relacionamentos que aquela pessoa tiver, serão regidos por esse sentimento de que outras pessoas vão lhe trair. É aquele velho ditado, gato escaldado tem medo de água fria. Isso define o estado de uma pessoa que está com alguma área da sua vida debaixo de reprovação. Todas as pessoas que representam essa classe de pessoas com quem ela já se decepcionou, são exatamente aquelas pessoas que para ela se tornam uma ameaça. Seja emocionalmente, seja profissionalmente, seja eclesiasticamente. Por quê? Porque ela desenvolveu um estado de reprovação diante de situações, aonde levou ela a acreditar que todas as pessoas ao seu redor são uma ameaça, estão prestes a lhe trair. Então escute, se você desconfia de todo mundo à sua volta, acredite, a prova
é clara: o problema está em você. O problema está em você. Vem aqui comigo, rapidinho, no que eu vou falar. Vamos abrir um parênteses aqui. Quando Jesus escolhe os discípulos, Ele escolhe Pedro, sabendo que Pedro iria negar. Ele escolhe Judas, sabendo que Judas o iria vender e o trair. Ele escolhe os demais 10, sabendo que os 10 iam, na hora da perseguição, o abandonar. Mesmo assim, Ele não deixou de escolher nenhum deles. Sabe o que Jesus está ensinando para mim e para você? Não coloque sobre as pessoas as decepções que você viveu com outras. Dê a outras pessoas a oportunidade de mostrar quem elas são. Se permita. Se permita ser traído. Sim, se permita ser traído. Quem morre nunca é o traído, é o traidor. Ser negado, se permita ser negado. E tem mais, ainda procure quem te negou. Com a fogueira, com pão e peixe para ele comer. Ainda deu a oportunidade dele dizer 3 vezes que te ama, porque foi 3 vezes que ele te negou. Coisa linda, rapaz. Jesus me ajuda, tem misericórdia de mim, que esse negócio é forte. Aleluia. Toda pessoa que tem uma personalidade distorcida usa esse método de ação. Desconfia de todo mundo. Quando julgamos alguém ou uma situação sem conhecimento de causa. Escuta isso aqui. Sabe qual é o padrão que a gente usa? O nosso. Quem disso usa, disso cuida. A gente sempre mede as pessoas com o mesmo cordel que medimos a gente. A gente sempre pesa as pessoas com a mesma balança que a gente sempre pesa a gente. É por isso que Deus tem nos dado a graça de, mesmo vivendo traições, negações, ingratidões, a gente sempre dá oportunidade para outras pessoas. Sabe por quê? Porque cada um é dono da sua história. Cada um é dono da sua história. Cada um é dono da sua história. Olha para quem está do seu lado e aí, está desconfiando de mim? Está reprovado em alguma área, hein? Ó. Segunda característica de uma pessoa reprovada: estagnação e desânimo. Pessoas reprovadas são pessoas desanimadas. Pessoas reprovadas são pessoas estagnadas. Se a pessoa foi reprovada, preste atenção, ela vai passar pela prova de novo. Por isso, enquanto ela não se posicionar devidamente, ela vai viver repetindo aquelas provas na sua vida. E sabe qual é a sensação que ela tem? Sempre de um déjà vu. Isso já aconteceu comigo antes. Ela tem aquela sensação de que está vivendo um loop do tempo. Aquilo está sempre voltando. Querido, se aquilo está sempre voltando para você, é Deus gritando no seu ouvido: filho, filha, passa por essa prova de maneira diferente, porque eu quero te aprovar. Na verdade, não é com o relacionamento que essa pessoa está desgastada. Não aguento mais o meu casamento, não. Ai, não aguento mais o meu chefe, não aguento mais a minha empresa. Não aguento mais a minha igreja, não aguento mais as minhas pastoras. Não, o problema não é que ela esteja desgastada com as situações ao redor. O problema é com ela mesma, ela não se aguenta mais. Ela não se aguenta mais. Só que, alguém consegue fugir de si mesmo? Satanás, você fala: sai, em nome de Jesus. E ele sai. E você? Sai. Não sai. Não sai, não tem como sair.
Ou seja, presta atenção, isso aqui é muito forte. Já que a pessoa, missionária André, não consegue fugir de si mesma, o que é que ela faz? Foge das provas. Só que ela foge das provas, Saraiva, sem saber que vai ter que passar pela prova novamente. Meu Deus do céu. Aí o que que acontece? Esse ciclo se repete tanto que a pessoa adoece espiritualmente. A pessoa murcha espiritualmente. Ela começa a sofrer com a falta de esperança. Ela começa a ser atropelada por um sentimento de baixa autoestima. Escuta isso aqui. Por isso, qualquer esforço que essa pessoa faz parece ser algo extremamente pesado. Carregar um grão de areia para ela é como carregar uma tonelada. Pessoas com essas características, qualquer atitude que ela tome, qualquer esforço que ela faça, seja no casamento, no trabalho ou espiritualmente, o simples fato dela se relacionar com o seu cônjuge, o simples fato de ir para o trabalho, o simples fato de ir para a igreja é insuportável. É cansativo. É a famosa gota d'água no balde. Estado de reprovação. A pessoa está em estagnação e desânimo. O que é que acontece com a pessoa assim? Ela se torna rígida. Ela perde toda a maleabilidade para reger seus relacionamentos em todas as áreas. Ela sofre com um complexo de inferioridade. Ela se sujeita a situações por não crer mais no que Deus pode fazer na vida dela. E óbvio que por causa disso ela começa a se expor claramente a uma postura de orgulho. É aqui que a unção termina de vazar. É aqui que a unção acaba. Esse estado de reprovação abala a fé da pessoa. E o resultado final é sempre alguém estagnado. É aqui que acontece o que eu disse anteriormente. A apostasia. O caminho da fuga. E isso pode acontecer até mesmo com pessoas dentro da igreja. Sabia disso? As pessoas podem estar dentro da igreja em estado de apostasia. Isso é terrível. Por quê? Está dentro da igreja, mas está fora da vontade de Deus. O que adianta você estar dentro da igreja e fora da vontade de Deus? Deus estabeleceu a igreja para você estar dentro da igreja e vir para dentro da vontade de Deus. Terceira característica dos 7 males de uma pessoa que está em estado de reprovação. Eu estou tentando acelerar por causa do horário, eu quero falar tudo. Sei que eu poderia falar muito mais, mas eu não quero que a gente conclua essa mensagem hoje faltando alguma coisa. Então, qual é o meu conselho? Chega em casa, abaixa o culto no YouTube, ouve novamente, remoe novamente. Eu sei que para quem está em estado de reprovação, ouvir a minha voz, e essa mensagem é terrível. Mas Deus vai te curar, em nome de Jesus. Terceira característica de pessoas que estão em estado de reprovação: ressentimento e prevenção. Presta atenção. A união desses dois sentimentos torna uma pessoa obstinada. Sabe aquela pessoa obstinada? Que não faz mais a vontade de Deus e que anda segundo as suas próprias vontades. Pessoas que são reprovadas, pessoas que estão em estado de reprovação, tendem a chegar nessa característica. O ressentimento cria suas barreiras. Essas barreiras causam conflitos. A pessoa pensava uma coisa antes, ela via de uma forma boa antes, agora parece que ela não consegue enxergar mais as coisas de uma forma boa. É como se o que ela tinha visto de bom antes, ou no marido, ou na empresa, ou na igreja, tivesse se tornado como um castelo de areia, ruiu. Na verdade, não é porque era um castelo de areia, é porque ela está em estado de reprovação. Então a união do ressentimento e da prevenção faz com que ela se sinta assim. Faz com que ela comece a enxergar as coisas assim. Ela é conduzida, pastor Andréia, a uma perda total do discernimento
O escritor de Provérbios diz que a luz do discernimento de alguém assim se apaga. Imagine alguém caminhando em completo estado de trevas, sem entender o que fazer, sem ter o discernimento de que direção tomar. Já ouviu essa expressão aqui? Eu não sei o que Deus quer para mim, só sei que para o meu marido eu não volto. Já viu essas expressões? Eu não sei o que Deus quer para mim, mas para aquele trabalho eu não volto mais. Eu não sei o que Deus quer para mim, mas para aquela igreja eu não volto. Sabe o que é isso? É a maior declaração do estado de ressentimento e prevenção. Sabe o que a pessoa está dizendo? A pessoa está dizendo que ela está disposta a fazer a sua vontade e não a vontade de Deus para a vida dela. É dessa maneira que as pessoas estão espiritualizando as suas feridas. É dessa maneira. É interessante que essa pessoa ela é induzida por uma obstinação que leva ela a tomar decisões que comprometem não só a sua vida, mas a sua eternidade. Existem pessoas tão reprovadas, que se tornaram tão ressentidas e tão preventivas, que elas vão para um terreiro de macumba, mas não vão para a igreja. Elas vão para o satanismo, mas ela não vai para a igreja. Calma, Lana Holden. Estado de ressentimento, prevenção, pessoa induzida pela obstinação. Escuta, querido, nós precisamos saber o que fazer diante dos Getsêmanes e dos Calvários que nós vamos enfrentar ao longo da nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus para nos ensinar o que fazer. E eu estou aqui nessa noite para te instruir dentro da palavra de Deus. Se existe uma escola que faz a gente aprender à força a saber lidar com os Getsêmanes e com os Calvários, é a escola do pastoreio. É o ministério pastoral. Quando você estiver passando pelos Getsêmanes e pelos Calvários, mesmo quando somos ou nos sentimos traídos, mesmo quando somos ou nos sentimos abandonados, nós precisamos ser o exemplo daquilo que Cristo fez. Nós precisamos enfrentar as decepções com a mesma perspectiva que Jesus enfrentou. Nós precisamos seguir em frente. É assim que a gente tem que fazer. É aqui que muita gente faz a escolha errada. Se nós tivéssemos feito a escolha errada, a cidade de refúgio nem existia mais. Mas é nos Calvários e nos Getsêmanes, nas decepções, nas traições, que o Senhor diz assim para mim: ei, aqui ó, mantenha o foco, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. Pessoas que não olham para Jesus, ou não estão movidas por inspirações e motivações corretas, elas fracassarão terrivelmente, elas serão reprovadas, elas desistirão. Jesus não só nos mostra que devemos seguir em frente, parece que Ele sempre pede para a gente andar mais um pouquinho para frente. O que é para fazer, pastor? Além de seguir em frente, liberar perdão. Pai, perdoa o que eles estão fazendo, eles não sabem o que estão fazendo. Ele era tão inspirado pelo sentido de missão, que ele entendia que se ele desistisse, ele ia perecer a obra na vida de todas as pessoas. Pessoas que recebem responsabilidades, elas precisam ter maturidade para entender que os Calvários e os Getsêmanes virão. Mas aí, não desiste. Jesus te chamou porque tem almas dependendo do seu chamado, da obra que Ele está fazendo na sua vida. Aleluia!
Aleluia. Por isso que ele alcançou o alvo. Você sabe o que significa pecar? Já falei isso aqui. Errar o alvo. Pecamos quando não enfrentamos as provas. Pecamos quando desistimos porque fomos traídos. Pecamos quando desistimos porque fomos vendidos. Porque fomos rejeitados. Não, querido. Usa tudo isso. Usa tudo isso como uma fonte propulsora para te conduzir ao alvo do que Deus tem para a sua vida. Eu vou falar aqui de novo, que eu falei aqui domingo. Eu não sei o que aconteceu comigo domingo naquele canto ali. Eu não sei o que aconteceu. Durante o louvor, o primeiro louvor que se abra os céus. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu tive uma profunda sensação. Eu não fui arrebatada, eu não fui transladada, não, porque vocês viram que eu continuava ali. O que eu senti? Eu senti como se Deus estivesse tirando a minha alma de um lugar e levando a minha alma para um outro lugar. Eu dei um jump, um salto no mundo espiritual, pastora Eliane. Eu estava num profundo estado de angústia, de tristeza, de aflição, de desespero. E de repente Deus me tirou daquele lugar e me colocou num lugar de paz. De repente. Aí eu estava falando com Deus na segunda-feira. Eu acordei, acho que eram as 5 horas da manhã, eu fui orar. E comecei a agradecer a Deus. Senhor, de repente o Senhor me tirou. Eu disse, não. Foi de repente, não. Faz tempo tu está na prova, lembra? Foi verdade, Jesus. Aí o Senhor começou a trazer a minha memória. Todas as provas que Ele foi me fazendo passar nesses últimos meses. E como que Ele me ensinou a enfrentar cada uma delas. Só por causa disso, Ele conseguiu me tirar de um lugar, no mundo espiritual, me levar para outro. Deus quer te tirar de lugares no mundo espiritual e te conduzir para outro lugar. Aleluia. Quarta característica, para terminar. Tem a quarta, quinta, sexta e a sétima. Então vamos lá. Atitude de fuga. Pessoas em estado de reprovação estão fugindo. Por que as pessoas saem tanto da igreja hoje? Porque foram reprovadas. Muitos não aguentam a vergonha de acumular mais uma reprovação. Ou no ministério, ou na vida sentimental, ou na vida emocional, ou na vida financeira, em alguma área. Elas estão passando novamente por uma prova, foram novamente reprovadas, e a vergonha faz com que elas tomem uma atitude de fuga. A fuga para quem está ferido é a maior de todas as tentações. Olha aqui para mim. Em qualquer área da sua vida, casamento, profissional, igreja. Você está vendo que eu não estou levando só para o lado espiritual, né? Eu estou tentando pregar aqui para você, para que você aprenda a aplicar em todas as áreas da sua vida. Qualquer lugar que você passar por uma situação e você tiver um insight de sair daquele lugar, lembra do que eu estou pregando para você hoje. Não foge, fica firme. Fica firme. Fui reprovado no meu ministério, vou sair da igreja, vou para aquela outra igreja onde eu vou ter oportunidade, onde eu vou ser ungido. Fica firme. Na igreja que você está, é ali que Deus quer te aprovar. É ali que Deus quer te aprovar. Está no casamento, passando por situações, não aguento mais, vou largar essa mulher, vou largar esse homem e vou arrumar outro. Nunca uma pessoa que sai mal de um lugar entra bem em outro lugar. Nunca vi pessoas saírem mal de casamento e entrar bem em outro casamento. Nunca vi pessoas saírem mal de uma empresa e entrarem bem em outra empresa. Nunca vi pessoas saírem mal de uma igreja e entrarem bem em outra igreja. O romance dura pouco. Tem tempo determinado.
com o novo cônjuge, com a nova empresa e com a nova igreja. Tem prazo de validade. Sabe por quê? O mundo espiritual vem cobrar a conta. Vem cobrar a conta. Por que pessoas feridas fogem, pastora? Porque a fuga ameniza a dor. É por isso que pessoas feridas fogem. Só que elas não conseguem enxergar que essa leve ausência da dor é somente algo temporal. Vai passar. Na realidade, o que ela está se submetendo é um processo infeccioso. Porque toda ferida que não é tratada, ela infecciona. Escuta isso aqui. A ferida vai se aprofundando cada vez mais. E são exatamente essas pessoas que estão buscando cada vez mais doses maiores dos chamados narcóticos emocionais. Sai de um relacionamento fadado, vai aliviar a dor em outro. Aí sofre, vai aliviar a dor em outro. Aí sofre, vai aliviar a dor em outro. Passa por aquela igreja, o pastor não faz como ela queria, como ele queria. Aí sai, vai para outra. Aí fica lá 1 ano, 2 anos, no máximo. O pastor não faz como... Aí sai, vai para outra. A mesma coisa em outras áreas da vida. Fugir é se negar a encontrar a solução do problema. Por isso que todo fugitivo, Deus marca um encontro com ele no caminho. Todo. É aqui que a gente encontra os famosos peregrinos. Como assim? De casamento em casamento. De empresa em empresa. De igreja em igreja. Pessoas que ao invés de agirem com maturidade e humildade, elas fogem, deixando uma série de relacionamentos destruídos. Uma série de relacionamentos feridos. Pessoas que saem fechando portas atrás de si mesmas. São pessoas que estão emocionalizando a ferida. São pessoas que estão profissionalizando a ferida. São pessoas que estão espiritualizando a ferida. Por quê? Porque é mais fácil mudar de casamento. É mais fácil mudar de empresa. É mais fácil mudar de igreja. Do que resolver de uma vez por todas o que está afligindo elas. Entende? Vou continuar. Posso continuar? Quer que eu pegue mais leve? Então vamos lá. 5ª característica de pessoas reprovadas. Toda pessoa que está em estado de reprovação, ela é uma pessoa ingrata e crítica. Quando você parar para ouvir alguém e ela começar a vomitar ingratidão, ela só está colocando para fora o pus da ferida que existe na sua alma. Pessoas ingratas, elas só demonstram o quanto elas estão doentes espiritualmente. Sabe o que é ingratidão? É a febre que indica que existem áreas infeccionadas na vida dela. Gente, isso aqui é libertador. Ou quem está ouvindo isso muda ou morre. Estou falando sério. Morre espiritualmente. Não existe morte pior do que essa. Jesus diz que a gente não tem que temer quem mata o corpo e não tem o que fazer com a alma. A gente tem que temer quem mata o corpo e tem poder para matar a alma também. A gratidão é a linha que diferencia a pobreza da miséria. Você sabia disso? Vou te ensinar hoje. Aprendi e o que eu aprendo eu passo para frente. Eu não guardo. Não sou baú. Como assim, pastor? A gratidão é a linha que diferencia a pobreza da miséria. A Bíblia diz que o pobre foi Deus quem fez, mas a ingratidão faz o miserável. Meu irmão, isso é terrível, de tão revelador que é na palavra. O pobre foi Deus quem criou, mas o que faz o miserável é a ingratidão. É a ingratidão.
É assim que a miséria do rico pode ser mais terrível que a pobreza do pobre. É assim. Eu não sei se você sabe, mas deixa eu te trazer uma palavra aqui que vai ser um desatar da prosperidade na sua vida. Pessoas gratas são pessoas prósperas. A gratidão é um dos maiores segredos para a prosperidade. A gratidão. Pessoas são lançadas na miséria e na ruína porque pagam o bem com o mal. Não importa quão bem você faça para aquelas pessoas. Elas estão tão doentes. Elas estão em estado de reprovação tão grande. Que ainda assim elas vão pagar todo o bem que você fez a elas com o mal. Essas pessoas vão pagar a bênção com a maldição. É o velho ditado: cospem no prato que comem. Ingratidão. A ingratidão é um dos piores sintomas do estado de reprovação na vida de alguém. É por isso que pessoas que saem do casamento falando mal do cônjuge demonstram essa terrível enfermidade de alma. Você não quer mais ficar casado com a pessoa? Segue a tua vida em paz, para de ficar falando mal do teu marido, do teu ex-marido. Para de ficar falando mal da tua ex-mulher. Para de ficar falando mal de namorados, de noivo, de pessoas com quem você se relacionou, de amigos. Se você tem algum problema com aquela pessoa, a palavra diz assim, Provérbios, capítulo 25. Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo. E não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue à tua infâmia. Você tem algum problema comigo? Me procura, vem falar comigo. Você tem algum problema com a pastora Rosane? Procura ela, vem falar com ela. Você tem algum problema com o seu ex-marido? Procura ele, vai falar com ele. Você tem algum problema com a tua ex-mulher? Procura ela, vai falar com ela. Você tem algum problema com a tua ex-igreja? Vai lá, em nome de Jesus. Procura o teu ex-líder e vai falar com ele. Não amarre os céus de prosperidade sobre a sua vida. Deus está com uma chuva de bênção para enviar sobre você. E você não está se permitindo. Sendo ingrato, sendo ingrata. É por isso que as pessoas saem de empresas falando mal. Processam a empresa, colocam no pau. Demonstram essa terrível enfermidade de alma e reprovação. Em nome de Jesus. É por isso que as pessoas saem da igreja falando mal, demonstrando esse terrível nível de enfermidade de alma e reprovação. E sabe qual é a maior tristeza para um pastor? Por isso tem tanto pastor se suicidando hoje em dia, mas eu não vou me suicidar não, viu? Vai ter que me aturar até eu ficar velha e desdentada. Não é fácil ser pastor não, meu irmão. Você está brincando, meu irmão. Pelo amor de Deus. O sangue de Jesus tem poder. Me segura assim agora. Por que, pastor, você está falando? Porque às vezes foram pessoas que você sempre ajudou. Pessoas que você honrou. Pessoas que você aturou em amor. Mas aturou em amor. Que diante de uma única situação, ou diante de qualquer circunstância que elas não se sentiram ajudadas, ou tratadas como elas esperavam, elas saem vomitando em gratidão. Olha para quem está do seu lado, a ingratidão lança as pessoas na miséria. Muitas pessoas estão tendo a sua vida destruída pela ingratidão. Pessoas que têm se tornado críticas. Eu não estou falando da crítica ponderada, da crítica construtiva. Eu estou falando da crítica maledicente, da crítica prejudicial, da crítica tendenciosa. Toda pessoa ingrata torna-se crítica e toda pessoa crítica é ingrata. Toda. Pessoas reprovadas extravasam suas feridas através da murmuração. Com a crítica irresponsável, vomitando a ingratidão. Pessoas ingratas são cegas para o bem que têm recebido, elas não conseguem enxergar. Não conseguem.
Pessoas ingratas, elas não conseguem perceber o esforço que as pessoas ao redor dela fizeram para abençoar ela. Elas não conseguem. Olha para quem está do seu lado e diga: hoje, Deus está arrancando pessoas do lugar da ingratidão. Deus quer te abençoar, amém, querido? Deus quer te abençoar, amém? Deus quer te abençoar. Deixa Deus te abençoar, querido, em nome de Jesus. Abre mão dessa postura de ingratidão. Abre mão dessa postura de crítica. Se você está assim, deixa eu te dizer uma coisa. Corre para os pés do Senhor Jesus. Fala: Senhor, eu quero sair desse estado de reprovação. Eu quero ser aprovada. Eu não quero mais ser uma pessoa crítica. Eu não quero mais ser uma pessoa ingrata. Se você orar com sinceridade, querido, Deus vai mudar a sua história hoje mesmo. Vai. Sexta característica de pessoas em estado de reprovação: vanglória ou isolamento. E aqui a gente está diante de dois pecados que têm arrancado as pessoas de dentro da igreja. Destruindo a comunhão. Quer ver? Você vai compreender exatamente o que eu estou querendo dizer. Porque isso aqui é um discurso muito comum na atualidade. Qual, pastora? Eu posso ser igreja sem estar na igreja. Pessoas que dizem isso são pessoas reprovadas. É a mesma coisa de um braço dizer: eu posso ser um braço sem estar no corpo. Sem estar no corpo, braço não é braço. É um pedaço de carne podre. Não tem utilidade. Não tem serventia. Essa é uma das características que mais demonstram a geração doente da atualidade. Pessoas que se isolam. Pessoas que não congregam. Pessoas que não congregam são as pessoas mais doentes que existem. Isso é Bíblia, querido. Isso não sou eu que estou falando, isso é a palavra. A palavra mostra isso. Essas duas atitudes de vanglória ou de isolamento, na realidade são apenas atitudes que essa pessoa está tomando para tentar disfarçar ou encobrir o seu quadro de reprovação. Essa é a realidade. Essas pessoas se tornaram insuportáveis de se conviver. Essas pessoas, por causa da sua vanglória e do seu isolamento, elas estão correndo o risco de terminar a sua vida em um terrível estado de solidão. Elas têm a tendência de perder casamentos, amigos, trabalho, igreja, tudo. E é exatamente isso que Satanás quer que elas façam. Que elas continuem com essa postura. Porque na maioria das vezes, depois do suicídio espiritual, o próximo passo vai ser o suicídio real. Elas terminam tirando a própria vida. Escute, Deus não descarta ninguém. O fato de você estar reprovado, seja quantas vezes for, escute. Hoje Deus te trouxe aqui para te dizer, não importa quantas vezes você foi reprovado, eu estou te procurando para te aprovar. Eu quero te aprovar, filho. Eu quero te tratar, filha. Eu quero te tirar dessas amarras espirituais. Para terminar, sétima característica. Escute. A sétima característica. Você já ouviu falar em Caim? Quem já ouviu falar em Caim? Todos nós já ouvimos falar de Caim. A sétima característica das pessoas que foram reprovadas, elas tendem a não dar ouvidos à voz de Deus. Elas passam não mais a dar ouvidos à voz de Deus. Gênesis 4, versículos 6 e 7. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo. Mas sobre ele deves dominar. Deus advertiu Caim, disse: Caim, não faça isso.
Você vai ser provado, Caim. A tentação vai vir. Domina esse desejo que está dentro de você. Mesmo assim, queridos, Caim assassinou o próprio irmão. Quantas pessoas não estão matando seus próprios irmãos na fé? E o pior de tudo, sabe o que é? Que depois que ele matou o irmão, ele ainda mentiu para Deus. Você viu o seu irmão? Sou eu o cuidador do meu irmão? Olha a ousadia da pessoa. Pessoas reprovadas são ousadas até com Deus. Elas são abusadas até com Deus. Caim nega o feito. Sabe o que isso denuncia? Pessoas reprovadas amam mais as trevas do que a luz. Caim amou mais as trevas do que a luz. Mesmo que Deus tenha tentado trazer ele de volta, ele preferiu a vida de mentiras. Mesmo Deus o instruindo. E a vida de Caim só reflete, só aponta o perfil de pessoas reprovadas. Não conseguem dentro das empresas lidar com o sucesso dos irmãos. Não conseguem dentro do casamento lidar com o sucesso do cônjuge. São pessoas que vivem uma constante disputa dentro do casamento. Em uma constante disputa dentro da empresa. Em constante disputa dentro da igreja. Ninguém pode brilhar mais do que ele. Ninguém pode ser ungido no lugar dele. Ninguém pode ter a oportunidade que ele gostaria de ter. São pessoas que estão sempre negando os seus erros, negando a sua culpa. E pessoas que, assim como Caim, mesmo conhecendo a Deus, decidem fugir e viver no ocultismo. No ocultismo, sim, no ocultismo. Gênesis 4, versículo 13 e 14. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ainda tem um discurso de autocomiseração, de autopiedade. Eis que hoje tu me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Caim não entendeu que Deus estava chamando ele para uma reconciliação. Caim não entendeu que Deus estava chamando ele para uma cura. Tudo que ele precisava fazer era se humilhar, era assumir corajosamente o tratamento diante das responsabilidades que deveria assumir diante de Deus. Na maioria das vezes o que Deus está fazendo com as pessoas reprovadas é exatamente isso. Assuma as suas responsabilidades, assuma corajosamente os seus erros. E sabe o que tudo isso denuncia? Tudo isso denuncia presbítero Leandro, diácono Raí, presbítero Roberto, presbítero Jô. Caim desconhecia o coração de Deus. Pessoas reprovadas, elas desconhecem o coração de Deus. Elas podem até achar que conhecem a Deus, têm uma mentalidade religiosa. Mas na verdade, Caim não conhecia o coração de Deus. Achou que Deus ia ser duro com ele. Por isso ele decidiu fugir. Sabe o que Caim se tornou? Vagabundo na terra. A expressão que a própria Bíblia usa. E serei fugitivo e vagabundo na terra. E é assim que muitas pessoas estão. Abandonando o propósito de Deus. Abandonando o tratamento de Deus. Abandonando o projeto que Deus tem para as suas vidas. E estão vivendo como vagabundos na terra. Seja emocionalmente, seja profissionalmente, seja eclesiasticamente, espiritualmente. Não conseguem perseverar em nada. São pessoas desnorteadas na vida. Essa é a lei de todo fugitivo. Essa é a lei que impera sobre a vida de todo aquele que foge do tratamento de Deus. E a palavra para finalizar para você hoje é: faça uma escolha hoje. Faça uma escolha hoje. Pare de dizer não para o tratamento de Deus. Pare de fugir. Você está passando por problemas no seu casamento? Não desista do seu casamento. Para de achar que o problema é ele ou é ela. Começa a olhar para você
enxergar qual é o problema que está em você. Está com um problema na sua empresa? Quantas vezes nos últimos anos você mudou de emprego? Será que realmente o problema é a empresa? Está com problemas na sua igreja? Será que o problema realmente é a sua igreja? Toda vez que uma igreja inclusiva abre ou nasce, a gente já sabe que vai ter o grupo dos migradores. É aqueles que já passaram por todas as igrejas inclusivas que já abriram. E na realidade, quanto mais igreja inclusiva abre, mais oportunidade para a pessoa fugir do tratamento. Porque na maioria das vezes quem está ali pastoreando não é indireta para ninguém. Eu estou falando a realidade de todas as igrejas. Porque hoje pastor não está preocupado em tratar da alma da ovelha. Ele está preocupado com quantidade. Quem quer tratar da alma, ensina. Ensina. Para de fugir. Para de fugir. Discirna hoje quais são as áreas da sua vida que está debaixo de reprovação. Fique atento. Nas situações mais comuns, mais corriqueiras do dia a dia. Talvez naquela situação Deus esteja te provando novamente. Não desista, não fuja. Deixa Deus te tratar. Deixa hoje Ele tirar as amarras espirituais que estão sobre a sua vida. Deixa hoje Ele te libertar de toda infestação demoníaca que tem abortado o propósito que Deus tem para você. João capítulo 11. Disse Jesus: Lázaro, vem para fora. E a palavra diz: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés atados e o rosto envolto num lenço. E disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Tem gente que já ressuscitou em Cristo, mas ainda está atado. Tem pessoas que são filhos de Deus, mas ainda estão atados. E hoje a palavra de Deus para você é: deixa eu te desatar. Deixa eu desatar sua vida. Deixa eu desatar sua história. Deixa eu desatar sua alma. Coloca a mão no coração. Senhor, não tenho mais o que dizer, não tenho muito mais o que acrescentar, só a orar. Estende a mão, pastora Rosane, junto comigo. Vem cá, meu amor, por favor. E a oração que nós fazemos agora, Senhor, é para que todos esses que estão aqui, que ouviram a Tua palavra. Eu disse na semana passada que todo confronto gera cura. Mas eu acrescentei a frase que eu aprendi: para quem quer ser curado. Senhor, que tudo que foi falado hoje, esse confronto que foi trazido hoje sobre a Tua igreja, sobre a vida de cada um daqueles que ouviram, que promova cura na vida deles. Que promova cura em nossas vidas. Eu me incluo, Senhor. Se existe alguma área na minha vida que está debaixo de reprovação, eis-me aqui, Senhor. Eu fiz essa oração no início do ano e tenho coragem de falá-la mais uma vez, Senhor, para Ti. Se existe alguma área na minha vida que está debaixo de reprovação, eis-me aqui, Senhor. Somente pessoas aprovadas dão salto na fé. Leva o Teu povo a dar saltos na fé, a serem estabelecidos no lugar que o Senhor tem para as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.